Ai, graças a Deus, o irmão Neilton. Graças a Deus, o irmão Neilton chegou. Eu achei até que o meu celular não estava. Melhor noite, abençoada. Graça e paz, irmão Neilton. Melhor noite, eleito. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado porque o senhor chegou. Então eu vi que o celular está normal, né? Que eu já entrei 2 vezes, como não aparece ninguém, aí eu desligava de novo e iniciei. Seja muito bem-vindo, irmão Neilton, viu? Para juntos, né, nós aqui aprendermos, né, mais uma pérola da graça nessa noite. Sejam muito bem-vindos nesta noite. A nossa irmã, que eu não estou vendo o nome dela, mas seja bem-vinda. Então vamos lá. O assunto dessa noite, que vamos falar, né, nessa noite, é Neilton Cardoso novamente. Uma hora para mim, uma honra para mim. A honra é toda minha, irmão Neilton. O senhor sempre está me ajudando, né? Sempre a primeira pessoa a chegar e permanece até o final da live, me dando apoio, me dando aí um suporte. E eu sou muito honrado por esse, muito honrada mesmo por esse. A irmã Ana Maria Nunes, boa noite a todos, graça e paz. Graça e paz, amada, seja muito bem-vinda na nossa live, nessa noite. O assunto que vamos abordar nessa noite é explicando Tiago 4 e 7, né? Explicando Tiago 4 e 7. Então vamos lá, né? Vamos falar nessa noite sobre um ser criado pelo sistema religioso, né? O irmão Orlando Alves. Graça e paz, irmão Orlando, seja bem-vindo à nossa live nessa noite. Vamos falar nessa noite sobre um ser, né, que foi criado pelo sistema religioso, o qual este ser, né, o sistema religioso como fala, atribui todas as coisas a ele. Não, irmã Vanilda, a senhora está errada. O sistema religioso atribui a Deus todas as coisas. Pelo contrário, diante de tudo que eu tenho presenciado aí no sistema religioso, né? Ao longo do tempo que eu passei dentro das instituições religiosas, eu pude perceber que as coisas que são atribuídas, Elias Paulo, bem-vindo, irmão Elias Paulo. Então eu pude ver lá no sistema religioso que o que mais é atribuído, que acontece dentro das instituições religiosas, é atribuído a um ser criado por eles mesmos, né? Que é o diabo, né? Neilton Cardoso recebe e retribui abençoado. A irmã Ana Maria Nunes está falando. Então vamos lá, amado, falar sobre esse ser, né, poderoso aí dentro do sistema religioso, criado pelo próprio sistema. Vamos lá. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aqui resistir ao diabo, né? Como assim? Que diabo é esse que Tiago se refere? Não é isso? Então vamos lá. E que devemos fugir dele, ou melhor, resistir ele, né? Aqui Tiago falava, né? O irmão Neilton está falando assim, na religião o diabo tem as costas largas. Com certeza, irmão Neilton Cardoso. Ele tem as costas largas porque o diabo é um ser criado pelo sistema religioso que traz muita grana, né, para eles. Ele é uma fonte de renda, né, dentro das instituições religiosas. Oi, irmã Vanilda, você não tem medo de falar isso, que o diabo é uma fonte de renda dentro das instituições religiosas? Eu falo porque eu já passei por lá, né, durante muitos anos, né, também já liderei também instituição religiosa, e era sempre mesmo uma fonte de renda muito grande dentro
do sistema religioso, porque se tirar o diabo, né, criado por ele, se tirar de dentro do sistema religioso, então muita gente vai sair de dentro das instituições, porque muitos que estão, maior parte deles estão dentro das instituições religiosas por medo, né? Por medo a esse ser criado pela Igreja Católica, né? Que a Igreja Evangélica adotou. Então vamos lá. E que devemos fugir dele, ou melhor, resistir ele, né? Tiago disse, né? Que devemos fugir dele, ou melhor, resistir. O que nós devemos fazer? Fugir ou resistir o diabo, né? Mas nunca vencê-lo. Que diabo é esse? Como é que é isso? Que Tiago mandou resistir ele e fugir dele. Duas coisas. Uai, mas não vencer, né? Ninguém nunca venceu ele, a não ser Cristo, né? Com a sua morte. Então vamos lá. Nunca use o texto fora do contexto. Claro que se eu isolar o verso 7, dá-se um outro sentido, né? A ideia e ao assunto do capítulo 4. Mas o texto não começa no verso 7, nem termina no verso 7. Para entender que o diabo é violento, esse é o que Tiago se refere. Então, por isso que nós temos que ler o texto com texto para entendermos melhor. Irmão Paulo Pires, Vanilda eleita do Cristo ressuscitado, graça e paz eleito. Bem-vindo na nossa live. Mona Lisa Santana, seja muito bem-vinda à nossa live nessa noite. É por isso que eu fiquei muitos anos dentro do sistema religioso e nunca conseguia entender sobre o dízimo. Porque o dízimo que é pregado dentro das instituições religiosas só é lido, Malaquias 3:10, só isso, né? Ricardo Costa, graça e paz eleito, seja muito bem-vindo na nossa live nessa noite. Então, lá no sistema religioso, só é lido o Malaquias 3:10, irmã Vilma Moreira, seja bem-vinda, querida, na nossa live nessa noite. Então, lá no sistema religioso, só é lido Malaquias 3:10. Então, e é explicado da maneira deles, né? Que o diabo lá, levar todo dízimo à casa do tesouro, a qual a casa do tesouro pregada por eles as instituições religiosas, e nós sabemos que a casa do tesouro foi em Jerusalém, apenas uma casa do tesouro, era um silo, né? Onde foi construída ali para levar o dízimo. Então ali eu não passei quase 40 anos, 37 anos, né? Erenildo Balbino. Graça e paz abençoada, graça e paz, amado, seja muito bem-vindo. Então é isso, passei muitos anos, quase 40 anos dentro da instituição religiosa, só lendo aquele texto, sem contexto. Mas quando eu conheci, meus olhos foram iluminados e a mente ativada, né? Então o que acontece? Então eu entendi, porque eu lia o texto com texto e lia tudo. Então eu compreendi que o dízimo nunca foi dinheiro, era o fruto da terra dos animais. Eu entendi que a casa do tesouro foi lá em Jerusalém. Eu entendi tudo mesmo. Então vamos lá. Do mesmo jeito aqui, como o sistema religioso lê o texto sem contexto, e eles não conseguem entender quem é o diabo, lá do velho pacto, né? Mas o texto não começa no verso 7, nem termina no verso 7. Para entender que diabo violento é esse, que tipo Tiago se refere, vamos ler do verso 1 até o 7, vejamos. Tiago 4 e 7. Vamos ler aqui o Tiago 1 até o 7, né? Vamos ler aqui. Vamos ler Tiago, o Tiago 1, de 1 até o 7, para a gente entender melhor. Capítulo 1,
o capítulo 1 até o 7. Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. É Tiago mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Foi até o 4. Não, vai ser até o... Estou no 4. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelos ventos. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Até o 7. Nós lemos aqui. Vamos lá. Resistir ao diabo? De onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês, né? De onde é que vem, né, as guerras, as contendas que havia lá entre eles, né? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês na carne, tá vendo? Aqui Paulo está falando para eles, é uma repreensão. Marinalva Souza, bem-vinda, querida, à nossa live nessa noite. Aqui ele está falando, né? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês na carne. Nós sabemos, amados, que na nossa carne há uma guerra, né? Muitas vezes nós queremos, algo acontece de ruim com a gente, e a gente quer pagar com o mesmo mal, com o mesmo troco. Aí aquelas, Osmar Claudino, abração, família Paz. Graça e paz, amados, seja muito bem-vindo, irmão Osmar, na nossa live, nessa noite. Osmar Claudino. O Anderson Dantas, seja muito bem-vindo na nossa live. Então, vamos lá. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivo errado, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a inimizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Agora vamos ver aqui o que Tiago fala a respeito do que o sistema religioso fala que é o diabo, e a palavra fala que é carne, né? Fala que é a carne, aqui Tiago está falando, aqui ó, paixões, cobiças, contendas, invejas, homicídios, lutas, prazeres carnais, adultérios, inimizade. Tudo isso é a nossa carne que faz. E as guerras que eles faziam, quem era? Era um ser chamado diabo? Ali não, era a carne deles próprio, que fazia tudo aquilo ali, né? Então aqui Tiago fala para eles, né? Adúlteros, inimizade, adultério, inimizade, né? Prazeres carnais, todas essas coisas. É a nossa carne, a nossa própria carne, agindo dentro de nós, né? Que eles falam que é que eles falavam que era o diabo, né? Diabo é o opositor, tudo aquilo que se opõe, né? A Deus é diabo. Tiago 4, 1 a 4. Vamos ler aqui. Tiago 4, 1 a 4. Eu vou andar um pouco rápido, porque é bem um pouco grande esse estudo hoje. Vamos lá. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Aqui Tiago está fazendo uma pergunta para eles, né? De onde, senão dos prazeres
que militam na vossa carne, tá vendo? Tá bem claro aqui, né? Tá bem claro aqui, irmão, seja muito bem-vindo na nossa live. Ele tá falando perfeito, seja bem-vindo, querido. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Tiago está sendo bem claro aqui, falando que não é um ser chamado diabo. Tudo que acontecia ali era da carne, o irmão Orlando está falando. O diabo virou um Deus onipresente, todo domingo ele se manifesta em todos os lugares do mundo, no mesmo tempo. É isso mesmo, irmão Orlando. O diabo virou um ser onipresente para o sistema religioso. Aonde está uma pessoa, ali o diabo está em derredor, segundo eles. Então, nesse caso, o diabo virou um ser onipresente para eles. É por isso que eu estou falando que o mérito, a atribuição a tudo que acontece com o sistema religioso, eles atribuem o diabo e não a Deus, né? Então, se o onipresente é apenas Deus, só tem um, que é Deus que é onipresente. Como é que o diabo pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares? Como ele pode, se ele não é onipresente? Mas para o sistema religioso, Deus criou o diabo para medir força com ele, e Deus dividiu com ele a sua glória. Então, segundo o sistema religioso, o diabo tem o mesmo poder que Deus, e eles medem força, né? Aí Deus faz uma coisa boa, o diabo não, aqui puxa para lá, e Deus puxa para cá para fazer coisa boa, o diabo puxa para lá para fazer coisa ruim, não é isso? O irmão Paulino Francisco, seja bem-vindo, querido, na nossa live, nessa noite. Então vamos lá, Paulo repreende dizendo, de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais, a nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes, pedis e não sabeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis, não compreendeis a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui está bem claro, né? Ingrid, bem-vinda, querida, nossa live. Ingrid Viana, minha amiga aqui, minha vizinha e companheira. Seja bem-vinda, amada, na nossa live. Então, amado, irmão Neildo Cardoso, na religião o diabo é mais poderoso do que Deus. Sim, irmão, com certeza. Se ele mede força com Deus, então ele também é onipresente, ele está em todos os lugares, todo mundo tem um diabo em redor dele, então ele também é onipresente nesse caso. E o diabo tem poder mais do que Deus, né? Ele mede força com Deus. Deus te puxa, né? Como o nosso espírito que é do alto puxa para as coisas boas, né? E a nossa carne que é de baixo puxa para as coisas ruins. Então, nesse caso, a nossa carne que é o próprio diabo que puxa para que nós possamos fazer coisas ruins. E Deus, o espírito que está em nós, né? Que é de cima. Janete Gomes, o irmão Neil está falando, na religião o diabo é mais poderoso que Deus. É isso mesmo. Então Deus, a nossa carne, que ela é do alto, o nosso espírito é do alto, o nosso espírito veio do alto, né? O irmão Ben está falando assim, passou, como que eles vão entrevistar o pai da mentira, como eles vão saber se o diabo da religião está trazendo a verdade, kkk, verdade, irmão. Eu já estive muitas vezes, na época que eu morava em Roraima, né? Eu estava com um problema de saúde e eu estava frequentando a igreja Deus é Amor. Então, todas as vezes que eu ia lá na Deus é Amor, eu via lá mais, eles invocavam mais ao diabo do que Deus. Então, eles cultuavam mais o diabo do que Deus. E eu ficava assim, horrorizada com aquilo ali.
Falei, meu Deus, a gente ouviu o tempo todo o povo caindo, o povo endemoniado e tal e tal. E ali, eles entrevistavam o diabo, né? Eles entrevistavam quem é você, de onde você veio. Gente, o diabo não existe. O diabo é apenas um adjetivo. Aqui Tiago está mostrando bem claro que o diabo, o suposto diabo, é trazido aqui, ele não é um ser, não é um ser, não é um espírito, não é um onipotente, não. Ele é a nossa própria carne, a nossa própria carne. Tiago está bem claro aqui nessa repreensão, né? Elias Paulo está falando, Gálatas 5, 19, 20, 21 a 22. Gálatas, eu vou ver lá, irmão Elias, Gálatas 5, 19, 19, 20. Gálatas, espera lá. Espera aí, tô um pouco meio perdida, mas vou achar. Aqui. Gálatas 5, 19, 20. Até o 22. Gálatas 5, 19. Vamos lá então, irmão Elias colocou, Elias Paulo, meu esposo. Eu falo irmão, porque acostumei. Margarina Pereira, boa noite, graça e paz, Margarida, graça e paz querida, na nossa live. O irmão Alan botou Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Tá vendo? Essas são as obras da carne, irmão Orlando. Aí a pessoa vai e fala assim, aí o irmão Orlando botou invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que o praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Tiago está falando, está sendo bem claro aqui, falando o que é. Ele não está falando assim, é o diabo que faz isso. Não, ele está falando que as obras da carne. Nilzete, anunciação. Bem-vinda, querida, na nossa live, nessa noite. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Tudo isso é o fruto do Espírito. Mas a carne é isso aí. Tiago está falando aqui que todas essas coisas é a inclinação da carne. Ele não está falando assim que é o Exu, né? Exu, né? Que ele chama, Maria Mulambo, a Pombagira. Ele não está citando nenhum desses, não. Ele está falando que é a inclinação da carne, que é todas essas coisas, milita para essas coisas, né? Irmão Ricardo Teixeira, boa noite, graça e paz, amado, seja bem-vindo na nossa live. Irmão Alex Sampaio, muito bom, abençoada, seja bem-vindo, irmão Alex. Graça e paz. Irmão Ivan Costa, graça e paz, irmãos, graça e paz, amado, seja bem-vindo na nossa live. Então vamos lá, vamos continuar. Tiago 4, 1 a 4, cambada, Tiago falou, né? Passou um tempinho com Paulo, né? Tiago passou um tempo com Paulo, né? 15 dias, né? Na Galácia, né? Gálatas 2. E de imediato lembrou da revelação dada aos apóstolos da circuncisão. Pedro, Tiago e João. Tiago, que aprendeu um pouco da graça com Paulo, estava no capítulo 4, relatando a luta que travamos todos os dias contra o diabo. Contra o diabo. Quem é o diabo? Vamos ver. Paulo Pires, a maior mentira da Universal, quando eles fazem um teatro entrevistando o diabo. Isso mesmo, uma grande mentira ali, é aquele teatro lá que eles fazem. Pessoas compradas, né? Ou a nossa carne, pois a palavra diabo não é nome próprio, sim um adjetivo. Aí tá, o sistema religioso fica, como diz, escandalizado quando falamos que não existe diabo. Mas aqui está bem claro o Tiago falando, né?
Elias Paulo, me mostra na Bíblia onde tem Maria Mulambo. Tá falando para mim aí, né? Não tem na Bíblia. Então, a nossa carne, pois a palavra diabo não é nome próprio, sim um adjetivo. Então, o sistema religioso se escandaliza quando nós falamos, apagamos o diabo. Falamos, não, o diabo já foi aniquilado na cruz. Porque nós sabemos que o diabo era o opositor, era a lei de Moisés, né? Que era a oposição contra Cristo, né? Era a oposição contra todas as coisas de Deus. A lei, né? Quando Cristo anula a lei mosaica, ele está anulando também aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, né? Que era a lei mosaica. Diabo no grego, diabolos, que significa acusador, opositor, né? Tá bem claro aqui. O irmão Orlando está falando na Bahia do pastor presidente, na Bíblia do pastor presidente. Isso mesmo, irmão Orlando. Que significa acusador e opositor. Tudo que se opõe ao Espírito, dá-se o nome de diabo ou Satanás, né? Ou Satanás. Tudo que se opõe ao Espírito, dá-se o nome de diabo ou Satanás. O próprio Jesus, uma certa feita, disse a Pedro, veja só, para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Uai, se Satanás é um ser personificado, então era Pedro o próprio Satanás? Então, se nós formos o pé da letra, né? Assim como o sistema religioso vai pelo pé da letra. Então, quando Cristo falou para Pedro, né? Adilson Oliveira, bem-vindo à nossa live nessa noite. Quando Cristo falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Então, nesse caso aí, Pedro era Satanás. Se formos assim pelo pé da letra, assim como eles interpretam a Bíblia toda, como fala, literalmente, sem ver as linguagens de figura, né? Orlando Alves, a religião teme mais ao diabo que se manifesta lá dentro do que Deus, que é onipotente. É isso mesmo, irmão. Eles temem mais o diabo que se manifesta, dizendo eles, né? Mas eles também, Orlando, têm o diabo como um onipotente. Nós sabemos que só há um onipotente, que é Deus. E Deus não vai dividir, né, a sua glória com um ser criado, né, pelo sistema religioso. Se Satanás é um ser personificado, então era Pedro o próprio Satanás, né? O irmão Ricardo Teixeira está falando, o chifrudo não universal do sal está famoso. É mesmo, irmão Ricardo, né? Rodrigo Bereiano, bem-vindo, querida, à nossa live. O irmão Neilton está falando, o diabo é sócio majoritário das religiões. E bota sócio nisso, irmão Neilton Cardoso. Vamos lá. Se Satanás é um ser personificado, então Pedro, era Pedro próprio Satanás? Isso que dá, levar a palavra de Jesus de Nazaré, ainda nos dias da sua carne, ao pé da letra. O fato é que Pedro impedia a todo momento que Jesus fosse à cruz. Pedro não aceitava isso. Era então opositor à missão de Cristo. Tá vendo? Aqui o irmão Pires está falando assim, irmão Paulo Pires, quando Jesus foi tentado no deserto, eles afirmam que era o diabo tentando, mas claro que não era. Claro, nós sabemos que era a própria carne de Cristo, né? Que ali estava tentando o espírito dele, ali no deserto. Por isso, Jesus, usando uma hipérbole ou uma força de expressão, chamou Pedro de Satanás, o inimigo, né?
opositor, pois tentava impedir a missão do Messias, pegando a carta do Messias, pegando a carta de Tiago no capítulo 4, é muito fácil ligar com a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21. Outro ponto que se lermos ao pé da letra, como o sistema interpreta, já há vários diabos, e há mesmo porque diabo é um adjetivo, que pode ser aplicado a todo aquele que se opõe, aos que se levantam contra uma ideia ou pessoa, ou até nós mesmos, eu espírito, eu carne, né? Sabemos que nós somos um espírito revestido de carne, né? Então, eu espírito, eu carne. E nós sabemos que quando se fala que nós vamos chegar lá e vou explicar sobre isso. Só mesmo com os olhos e a nossa mente iluminados à luz da verdade do Evangelho da Graça de Deus, é que podemos entender isso. Verdade, irmão? Verdade. Só quando nós temos olhos iluminados, né? Nós podemos compreender a palavra. E Orlando Alves está falando, Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Tá vendo? Se o próprio Deus faz o mal, faz as trevas, faz a luz. O próprio Deus faz o mal, faz o bem. Faz as trevas, também faz a luz. Ele mesmo fere, ele mesmo sara. Todas as coisas é ele que faz. Uai! Porque então, em Orlando, que o sistema religioso atribui ao suposto diabo as trevas, o mal, a doença. Porque eles atribuem ao diabo, se aí em Isaías está falando, né, que ele mesmo cria todas as coisas, né? O irmão Alex Sampaio, esses dias o que me chamavam de herege, começaram a me procurar enviando o WhatsApp. Eu disse que eu estou cheio de diabos, eles são caras de pau, passam óleo de peroba na cara e vem. É isso mesmo, irmão. Porque se eles forem, irmão Alex, e para a palavra mesmo, eles vão ver que tudo que eles estão pregando dentro do sistema religioso, tudo é o oposto da verdade. Vamos lá. O Elias está falando, o oposto são os que são contra o oposto são os que são contra Deus. Então vamos lá. Só mesmo com os olhos e a nossa mente iluminada à luz da verdade do Evangelho da Graça de Deus, é que podemos entender isso. Para cima deles, contudo, com a pregação da verdade do Evangelho, para darmos basta toda essa manipulação e engano, que hoje estão implantados aqui no nosso país, por esse sistema religioso corrupto e enganador. Somos obrigados a ir para cima, né? Nas redes sociais, levando assim a palavra da verdade. O irmão Alex Sampaio está falando, se tiver uns estudos, pode enviar. Vamos lá, alimento sólido, indispensável para o nosso crescimento espiritual. Vamos continuar aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 12 a 16. Vamos analisar primeiro cada afirmação de Paulo no versículo 12. E depois de tudo explicado, vamos entender o contexto e a resposta do que é este maligno, que aparece no versículo 16. Não temos que lutar contra carne e sangue. Claro, pois a nossa luta não é contra a pessoa física, brigas, guerras, né? Derramamento de sangue, etc.
mas contra o que a pessoa ensina de errado. Ou seja, nossa luta é intelectual, em nível de conhecimento. Tipo, quando vamos para as redes sociais, nós estamos lutando contra os nossos irmãos que estão ali dentro do sistema religioso, que também estão no engano, assim como nós estávamos. Mas estamos lutando, né, contra os ensinos errados que está dentro das instituições religiosas, em nível de conhecimento. Confira o contexto bíblico. Cipriano Oliveira, bem-vinda, querida, nossa live. O irmão Ricardo está falando, era daquele século. Isso mesmo, irmão Ricardo. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Mas contra os principados e potestades. Principado vem de príncipe, ou seja, pessoa que possui eminência, um líder, presidente, governador, prefeito. É contra essas coisas que nós estamos lutando. O Imolando colocou Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um contra o outro, de modo que não consigais fazer o que quereis. Será que Paulo esqueceu de adicionar, né? Vamos ver mais aqui. De adicionar o capítulo aqui, né? Aqui Paulo está falando em Gálatas 5:17, né? Porque não lutamos contra o espírito. Lutamos contra o espírito contra a carne, eles se opõem. O espírito, né? É o nosso espírito que o nosso espírito foi revestido de carne aqui na terra e o nosso espírito, né? Ele luta contra a carne luta contra o espírito contra a carne. Aqui está falando assim, ó, principado vem de príncipe, ou seja, pessoa que possui eminência, um líder, presidente, governador, prefeito, etc. O presidente dos Estados Unidos, o Papa, que é presidente do Vaticano, são exemplos de principado deste mundo. Tipo, no Velho Pacto, os principados, né, as potestades, os principados ali, era a lei mosaica. Nós sabemos que a lei mosaica ali que mandava. Até porque a lei mosaica, ela tinha o poder da morte, não é isso? E hoje, nos nossos dias atuais, os principados é quem? Né? Presidente, né? Padre, o Papa, né? Do Vaticano, presidente do Vaticano, são exemplos de principado deste mundo. Potestade vem do poder, são pessoas, organizações que têm poder, tipo o sistema religioso. Nós sabemos que o sistema religioso, os grandes líderes, as grandes lideranças aí, estão de braços dados, né, com a política. Então, a religião e a política que comanda. Eles são os principados, né? A religião e a política comanda. Eu vi aí na época que o Bolsonaro, ele ganhou, né, para a eleição naquela época lá. Eu vi o Bolsonaro de braço dado com o presidente da Igreja Assembleia de Deus de Madureira, dizendo que eles tinham feito um acordo, né? Tinham feito uma aliança os dois. Por que será, né, que esse presidente, os prefeitos, né, das cidades vão procurar os líderes religiosos, a liderança religiosa? Por que será que eles vão procurar essas pessoas e fazer o pacto, né? Vai fazer comunhão com eles, vão se unir àquela corrente? Porque os líderes religiosos possuem poder sobre os seus fiéis. Eles possuem poder sobre os seus fiéis. Então, eles estão dentro das instituições religiosas, estão levantando, como é que fala, os políticos, né? Os pastores presidentes se candidatando, não se conforma de
da renda que entra nas instituições religiosas, não conformados, eles se candidatam para prefeito, governador, se candidatam para deputados, e eles estão aí, a religião e o sistema religioso andando de braços dados. Impressionante como é que os fiéis estão dentro desses locais e eles não conseguem entender que esses homens que são como é que fala? Eles são os opositores de Deus. Uai, irmão, como assim? Eles são opositores, eles estão lá pregando a Bíblia, eles estão lá pregando a palavra, mas estão conduzindo o povo em caminho errado, né? O irmão Ben está falando assim, bem perfeito, Alex. Ah, está falando com o irmão Alex. Eles estão conduzindo as pessoas, como fala, com as palavras torcidas, criando assim os seus cursos de teologias, para terem ainda mais capacidade ainda de torcerem a palavra, levarem a palavra torcida para os seus seguidores. E assim eles vão fazendo mais e mais pessoas, vão se aglomerando, mais pessoas com mais poderes ainda para estar nas alturas. E essas pessoas são os opositores. Por que será que o povo da graça tiveram que vir para as redes sociais para falar sobre as verdades bíblicas nas redes sociais? Porque dentro das instituições religiosas a palavra verdadeira não pode ser pregada. Por esse motivo tivemos que vir para as redes sociais, porque nas redes sociais ninguém poderá nos calar. O irmão Alex está falando. Alex Sampaio, o Bolsonaro é marionete do sistema simples e tem que ainda defende. É isso mesmo. Nós sabemos que eles estão unidos, eles estão de mãos dadas, estão unidos aí, os opositores. Ah, não, mas ele é evangélico. Ah, mas ele é isso. Muitos idolatram como Deus, como o próprio Messias, né? Não, amados, todos são opositores de Deus. Todos eles são opositores de Deus, porque estão unidos. A religião não tem nada a ver com Deus. Por que Jesus, quando ele esteve nesse mundo, Jesus foi perseguido, foi morto, os apóstolos que foram assassinados pelos religiosos da época, juntamente com a política, porque a política e a religião andam junto desde sempre. E nós somos o povo corajoso, que temos coragem de falar as verdades nas redes sociais. Eu mesmo já fui ameaçada por pastores, mas eu não calei, e muitos da graça de Deus que está levando a palavra verdadeira, sem rodeios, né? Está levando a palavra assim como ela está sendo ameaçados, não é isso? Eu nunca vi uma pomba gira só voar, a não ser que tomou uma estilingada. É mesmo, Orlando? O irmão Além está falando, verdade, parabéns, irmã. Então vamos lá, vamos continuar. O presidente dos Estados Unidos, o Papa, que é presidente do Vaticano, são exemplos de principado deste mundo. Potestade vem de poder, são pessoas ou organização que tem poder, tá vendo? E as instituições religiosas são poderosas, elas são muito poderosas. É por isso que chegando na política, lá e vai os candidatos frequentando as instituições religiosas, porque eles estão juntos, estão unidos. Eu fico só rindo dessa galera, idiotas, ignorando. É isso mesmo, irmão. E o povo tudo como patinho, né? Os fiéis, fazendo tudo que os líderes religiosos mandam fazer. A Rede Globo, são pessoas, organização que tem poder. Tipo o quê? Tipo as instituições religiosas, que é uma organização que tem poder, né? A Rede Globo, por exemplo, que possui um grande poder informal no Brasil e
um exemplo de potestade deste mundo. Muitos destes principados e potestades são contra o avanço do verdadeiro evangelho, por isso que a nossa luta é contra eles. Né? Neuzinha Alves, paz, irmã Vanilda, graça e paz, querida, seja bem-vinda. A nossa live, o irmão Alex Sampaio está falando, a galera é alienada demais, infelizmente, muito alienados. Eles estão vendo na frente dos olhos deles, né? Mas eles não conseguem ver que eles só estão sendo usados, né? Aí, o irmão Alex está falando, a paz a todos. Muitos desses principados e potestades são contra o avanço do verdadeiro evangelho, por isso que nossa luta é contra eles. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente ao desprezo e triunfou dele na cruz. Tá vendo? O próprio Jesus, né, foi desprezado, né, e triunfou deles na cruz, o próprio Jesus. Ó, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou deles, né, na cruz. Vamos lá. Contra os principados das trevas deste século. É notório nessa frase que Paulo realmente está falando de principado e potestade desse mundo material. Ele não está falando quando é o sistema religioso, eu mesmo já preguei isso, quando eu estava lá no sistema religioso. Eu preguei que os demônios que ficam tudo, olha, uma vez eu morei numa aldeia, né, em Roraima. Eu passei lá um tempo numa aldeia. O irmão Alex mora aí em Roraima, eu tenho 2 filhas, irmão Alex, aí em Roraima. São índias, minhas filhas, né? Então elas... eu morei aí numa aldeia e lá eu pregava lá falando que eu olhava assim e via pretinho de nuvens, as nuvens pretinhas só de demônio. No meu pensamento eu via mesmo, né? Então eu dizia que aquilo ali eram as potestades, olha só. E hoje, estudando com os meus olhos iluminados, eu posso entender o que é potestade. Hoje, olha só, é notório nessa frase que Paulo realmente está falando de principados e potestades deste mundo material, né? Quando vemos na Bíblia a frase deste século, significa deste mundo, né? Ele estava falando lá. Tanto é verdade que em muitas traduções atuais já aparece neste versículo as palavras mundo tenebroso. Já está falando deste mundo tenebroso, no lugar de século. Está claro, então, que Paulo, em Efésios 6, não está falando de demônios. Está bem claro que ele estava falando das potestades, que ali, a lei mosaica ali, que era o Deus daquele século, né? Por isso que fala, né? Paulo falou que o Deus desse século tem cegado o entendimento para que as pessoas não vejam as verdades de Cristo. Porque nós sabemos que era a lei mosaica que cegava ali o entendimento daquele povo. Do mesmo jeito está hoje, como o povo, nas instituições religiosas estão judaizados, então, os judaizantes, o Deus dos judaizantes, né, está cegando eles para que eles não consigam ver a palavra da graça de Deus. Está claro, então, que Paulo em Efésios 6 não está falando de demônios, né? Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vejamos alguns exemplos de forças espirituais da maldade que nos farão entender o que Paulo está falando. Vamos ver lá. Força ou hostes espiritual da maldade é qualquer organização pretensamente espiritual que tenta impedir o avanço da verdade do Evangelho ou que engana o povo de Deus, que conduz os filhos do Pai ao erro e vivem no engano. Tá vendo, irmãos? Aqui é a força, as hostes espirituais da maldade, é qualquer organização, né?
pretensamente espiritual que tenta impedir o avanço. Olha aí, tenta impedir o avanço, né? Do verdadeiro evangelho. Ou o que engana o povo de Deus, que conduz os filhos do Pai no erro, vendo no engano. Nós vemos aí como é que é torcido a palavra de Deus dentro dessas instituições religiosas. Quando você começa a ler a Bíblia com os olhos iluminados, aí você vai perceber o tanto que as instituições religiosas, tudo que elas falam dentro está o oposto da verdade, das verdades bíblicas, né? Na época de Paulo, por exemplo, a maior força espiritual da maldade eram os judeus, o judaísmo, a lei, que impediu, inclusive, a pregação do evangelho. Confira. Aí você pergunta, como assim impedir a pregação do evangelho? O próprio Cristo, né, enviou de 2 em 2. Só que aí, amados, quando Cristo envia de 2 em 2, o evangelho era somente para o povo judeu. Era o evangelho do reino, né, para o povo judeu. Mas quando Paulo surge pregando o evangelho do Cristo ressuscitado para o povo, ali eles são impedidos, ali eles são perseguidos. Porque esse mesmo evangelho que nós estamos hoje pregando nas redes sociais é o mesmo evangelho que Paulo pregou ali, que é o evangelho da incircuncisão. O irmão Ricardo está falando, não existe mais para vencer o diabo agora? Não existe mais para vencer o diabo agora? Já foi vencido, né, irmão? Lá na cruz do Calvário. Não existe mais nada que possamos vencer, porque Cristo aniquilou lá na cruz do Calvário. Adalberto Bento, bem-vindo, querido, na nossa live. Vamos lá. Porque, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram. Aqui é Paulo falando. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação. Tá vendo? Aqui é Paulo falando, né? Que eles perseguiram a Cristo, porque Cristo, ali a Bíblia fala que Cristo ali foi uma pedra de tropeço para o povo religioso. Ali Cristo foi perseguido, né? E Paulo sofreu as mesmas paixões de Cristo ali, porque ele pregou o evangelho da graça para o povo gentil. Os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contraditórios a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação. Isso é Paulo falando, né? 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16. Lugares celestiais são as moradas do Pai. Aqui, amados, vamos ver. Porque o sistema religioso fala que as moradas celestiais estão lá no céu, lá, né? Então, nós vamos ver aqui que a morada celestial, né? Nós próprios, que nós somos a morada do Pai. Vamos ver aqui, ó. Lugares celestiais são as moradas do Pai. Vamos ler João 14, 23. Se o irmão Orlando quiser colocar aí, João 14, 26, para nós. O irmão Orlando botou, meu Facebook não está permitindo fazer comentários na outra conta. Tudo bem, irmão Orlando. Vamos ver aqui em João, né? João 14, 23.
Vamos ver lá. 14 e 23. Lugares celestiais são as moradas do Pai. Vamos lá. 14, 20. Não. 14, 23. Fala assim. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Tá vendo? Tá bem claro, o irmão botou. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada, e faremos nele morada. Pronto. Tá bem claro aí falando que nós somos a morada dele. Então este é o lugar celestial, morada dele, nosso espírito. 1 Coríntios 6 e 17, em um corpo humano. 1 Coríntios 3, 16, que nas suas mentes estão renovadas. Vamos ler, bota aí, irmão Orlando. 1 Coríntios 6 e 17. A garganta tá ruim. Mas vamos ler. 16 e 17. Fala assim. Fala bem assim. Alegro-me com a vida de Estefanas e de Fortunato. 1 Coríntios 6, amados. Estou lendo errado. 6 e 17. Desculpa aí. Logo eu percebi. Vamos lá. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Tá vendo aí, irmão Orlando? Aquele que se une com o Senhor é o espírito nele. Tá bem claro. É o espírito nele. Então vamos ver aqui, né? O irmão Orlando botou 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o espírito. É o mesmo espírito, né? Por isso que somos a morada dele, as regiões celestiais, aonde estava falando de nós, né? 1 Coríntios 13, 16, vamos ver lá, que nas suas mentes estão renovadas. Vamos ver 1 Coríntios, irmão Orlando, 13, 16. Fala assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá vendo? Tá bem claro. Só o sistema religioso que não sabe, né? Que o Espírito de Deus habita em nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tá vendo? Antes de tudo... Não, vamos aqui. Com o conhecimento do reino, do Espírito da graça. Agora vamos falar sobre o versículo 16. Versículo 16. Não sei se é do mesmo capítulo, vamos ver. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O mesmo. Agora, antes de tudo, vamos partir do princípio de que todo texto que vale dentro de um contexto. E é bom frisar ainda que quando Paulo escreveu suas cartas, ele não as escreveu com capítulos, que foram inseridos séculos depois, né? Sabendo disso, fica mais fácil entender que não podemos separar o contexto do capítulo 5, do texto do capítulo 6, pois são frutos do mesmo raciocínio. Pois bem, se lemos o capítulo 5 de Efésios, que é o contexto do 6, veremos Paulo falando de obras do mal que nós não devemos praticar, ou seja, obras da carne, tá vendo?
O Elias colocou Hebreus 3, 5 a 6. Vamos ver lá. O irmão pode até colocar já. O irmão Orlando pode colocar para mim. Hebreus 3, 5 a 6. Vamos ver. Que às vezes eu demoro a achar, irmão Orlando. Né? Acho que é para cá. Tá. Hebreus. Ó, irmão Elias botou aqui. O Elias colocou 3, 5 e 6. Hebreus 3, 5 a 6. Vamos lá. Assim também a língua eu coloquei foi Tiago, Hebreus, amado, desculpa aí. Hebreus 3, 5 a 3. Espera lá, amado, vou já achar. O irmão Alan botou. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós. Não é isso? Muito bom, valeu, irmão Orlando. A qual a casa somos nós. Deixa eu ver aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, me perdi. Tá aqui, obra da carne, Efésios 5, 1 a 12. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou igual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz, tá vendo? Aqui tá bem claro, né? Paulo falando, em outros tempos, né? Em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. No Senhor andai como filhos na luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-vos-as. Condenai-as, porque o que eles, os filhos da desobediência, não os demônios fazem em oculto, até fizê-lo em vergonhoso. Confira em Gálatas 5, 19 e 21. O irmão pode colocar, o irmão Orlando botou 1 Coríntios 3, 17. Isso já li. Coloca aí, irmão Orlando, pera lá. Coloca aí Gálatas 5, 19 a 21, para nós. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Gálatas 5, capítulo 5, 19 a 21. Vamos lá. 19 a 21, fala assim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Em qual foi o momento aqui, irmão Orlando, que Paulo falou que é o diabo que faz essas coisas aqui, né? O irmão Orlando colocou, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, fornicação. Não é o diabo não, irmão Orlando, que faz isso não. É a carne que faz? É a carne que faz, não é o diabo, né? Porque são obras da carne que faz, são manifestas as obras das carnes, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, né? Invejas, lascívia, idolatria, heresias, invejas, homicídios, todas essas coisas são obra da carne, né? Irmã Aureci Rosa, bem-vinda, querida, na nossa live. Ela está falando, 1 Coríntios 17, somos o templo e morada de Deus em um lugar físico. Isso mesmo, querida. O irmão Orlando está falando, não tem a terceira pessoa no texto, só tem dois. Espírito e carne, bem colocado, irmão Orlando, muito bem colocado. Só tem as obras da carne, né? Tem espírito e a carne. Tem as obras da carne e o espírito. Agora, aonde que fica o diabo? Aonde que está colocado? Não tem mesmo a terceira pessoa. Aí está falando que são as obras da carne, tudo isso. Aí as obras do espírito, né? É mansidão, né? Amor, né? Domínio próprio. Só tem dois aí colocados, só tem dois, né? O espírito e a carne, né? As obras do espírito é mansidão, amor, é tudo de bom. E as obras da carne é tudo isso aqui que eu acabei de ler. Uai, irmão Orlando, onde é que está o diabo aí? Onde é que está, irmão Neilton Cardoso? Né? Aonde que está o diabo aí? Né? Irmão Elias Paulo, aonde é que está o diabo, né? O irmão Ben, aonde está ele? Né? O irmão Ricardo disse, a carne ativada não é o diabo com chifres e rabo. Isso mesmo, irmão. É a carne ativada, ela que faz todas as coisas ruins. Não é o diabo ser criado pelo sistema religioso. O irmão Orlando está falando, o diabo foi adicionado pelos papas. Foi mesmo, irmão Orlando. Isso mesmo. Pelos papas mesmo, nós sabemos que a Bíblia foi traduzida, né, pelo padre, né, e o diabo foi adicionado pelos papas, isso mesmo, foi criado pela Igreja Católica, o diabo como ser, né, e as igrejas evangélicas adotaram, claro, se é fonte de renda, o diabo, como é que as evangélicas não vai adotar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Está perto de acabar, graças a Deus, né? Vamos lá. Para conhecer bem as obras da carne. Conhecer nesse texto, vamos ler agora o versículo 16 de Efésios 6. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em algumas versões da Bíblia, a palavra maligno aparece em minúscula. Em outra aparece em maiúscula, como se fosse um nome próprio, mas não é. Isso se dá por causa da péssima tradução de algumas versões. Se formos nas Bíblias em espanhol, uma das melhores traduções, por exemplo, neste versículo 16, aparece a palavra mal ao invés de maligno, tá vendo? Não aparece, né? Na tradução espanhol não aparece o maligno, aparece mal, né? No lugar de maligno. Fica claro assim que Paulo não está falando de alguém, mas de algo. Paulo nunca está falando de alguém, de um ser. Ele está falando de algo. O irmão Orlando fala assim, seu diabo não tem graça, kkk. Não tem mesmo para eles, né? Porque quando a gente fala que o diabo é um adjetivo, não é um ser, eles se escandalizam com isso,
Fica claro assim que Paulo não está falando de alguém, mas de algo. Ele está falando de algo, a carne. Paulo está se referindo à carne. Todo o tempo Paulo está se referindo à carne. O irmão Ricardo Teixeira está falando assim, o chifrudo é um ser mitológico criado pela religião católica e evangélica. Isso mesmo, irmão. Ricardo, é um ser mitológico criado pelo sistema religioso, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Não é isso? Fica claro que é assim que Paulo não está falando de algo, não está falando de alguém, mas ele está falando de algo, a carne. Bem, do capítulo 5 de Efésios, Paulo fala de obras da carne. Paulo não está falando do diabo, ele está falando das obras da carne, que não devemos praticar. Podemos ver então Paulo encerrando o seu raciocínio no capítulo 6, dizendo que devemos apagar os dados inflamados do mal ou maligno, ou seja, essas obras da carne. Em suma, não é diabo como sendo um ser espiritual, mas é a carne. Nunca se esqueça, todo texto só vale dentro do seu respectivo contexto. E vamos para cima deles. Vamos para cima deles com tudo, com a pregação da verdade, do evangelho da graça de Deus, para darmos um basta a toda manipulação e engano que hoje estão implantados aqui no nosso país, por esse sistema religioso corrupto e enganador. O propagador aqui desse estudo é o irmão Jorge Valente, propagador da insondável sã doutrina do Evangelho da graça de Deus. Então, amados, a irmã Vilma está falando, verdade, sem o diabo não tem dízimo. É verdade, irmã Vilma, não tem dízimo, não vai ter, como fala? Não vai ter, como fala, os membros, né? Porque se não tirar o diabo, muitos vão sair, porque eles estão lá com medo do diabo, com medo de ir para o inferno, né, irmã Vilma? Então, eu agradeço a todos os amados, né, por terem vindo, né? Agradeço a irmã Vilma, agradeço o irmão Ben, o irmão Orlando Alves, o irmão Neilton Cardoso, o irmão Elias, todos os irmãos que eu não me lembro do nome de todos, mas todos vocês que vieram me dar suporte, né, aqui, né, na minha live, eu sou muito grata, muito obrigada a todos, o meu abraço a todos vocês, graça e paz, melhor noite, eleitos. Amém?